Olá, boa tarde, meu amigo, minha amiga, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de começar esse vídeo com uma frase que provavelmente você conhece, que é: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Essa é uma frase muito conhecida do povo evangélico e daqueles também que não são evangélicos. Uma frase muito utilizada no meio das pessoas. Geralmente quando alguém comete um erro, ou tem algum deslize, que a gente chega nela e fala: olha, você não devia ter feito isso, isso é errado, você vai ser condenado. A pessoa se vira para a gente e diz: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Essa é uma frase pronunciada por nosso Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, a partir do capítulo 1, onde foi levada uma mulher que foi pega em ato de adultério para ele julgar. Bem, vamos à palavra de Deus. Evangelho de João, a partir do capítulo 8, versículo 1. A mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando viram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos fizeram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te, não peque mais. Pois bem, esta é uma palavra muito conhecida no meio do povo evangélico que fala sobre o perdão, né? Jesus Cristo perdoou essa mulher que foi pega em ato de adultério. Naquela época, e até hoje, era um pecado condenável pela sociedade. Porém, naquela época, a pessoa que era pega em ato de adultério pela lei de Moisés, pela lei do Antigo Testamento, a pessoa era apedrejada até a morte. Quem levou essa mulher para ser julgada foram os religiosos. Pessoas que conheciam a lei, pessoas que meditavam, estudavam a lei. Porém, nosso Senhor Jesus Cristo, olhando para aquelas pessoas, para aqueles religiosos, disse: entre vós, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Pois bem, todos saíram, porque todos eles, com certeza, já haviam cometido algum pecado. Nos dias atuais, às vezes as pessoas se martirizam por algum pecado, alguma falha que cometeram, algum erro. Muitas vezes a própria igreja atira as pedras naquela pessoa. Às vezes o pastor perdoa, às vezes o pastor chega naquela irmã, naquele irmão que cometeu uma infração, conversa com ela e fala: olha, não peque mais, né? Continue congregando com a gente, continue participando dos cultos e procure esquecer isso que aconteceu. Porém, muitas vezes a própria sociedade, às vezes os próprios membros da igreja, olham com olhares diferentes, jogam as pedras, aquelas pedras com palavras, muitas vezes com atitudes, e a pessoa muitas vezes, por causa disso, acaba saindo da igreja, acaba saindo daquela comunidade evangélica, daquela congregação, e vai para o mundo. Conheço muitos casos, conheço um caso de um senhor que pecou e continuava vindo para a igreja. Porém, ele era tão desprezado, muitas vezes ele sentava lá atrás, alguns irmãos diziam: por que essa pessoa continua vindo para a igreja se ela já está condenada?
E essa pessoa, diante disso, parou de ir para a igreja e voltou para o mundo, voltou a beber e a fazer coisas erradas. E muitas vezes diziam, mas por que você não volta para a igreja? E essa pessoa dizia, o meu pecado ele não tem perdão. A própria igreja, os irmãos dizem que o que eu fiz é imperdoável. Por essa mulher que Jesus Cristo perdoou, na época, era considerado o pecado mais grave, um dos mais graves, que era o adultério. Que era tão grave que a pessoa era condenada à morte por pedradas. Mas Jesus Cristo a perdoou. Porém, ele disse, vai e não peques mais. O que eu tenho a dizer para você, eu não sei qual foi o seu pecado, se você já pecou, se você está vivendo uma situação parecida. Não ligue para as pedradas que as pessoas lançam sobre você. Eu não sei qual foi o pecado, porém não existe pecado tão grande que seja que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo não possa perdoar. Eu tenho para dizer o seguinte, vai ver sua vida, vai participar dos cultos e não peque mais. Seja feliz, agradeça a Deus todos os dias, faça suas orações e não ligue para as pedradas que em geral são lançadas sobre as nossas vidas, sobre aquele nosso erro, que muitas vezes carregamos e nos martirizamos. Primeiro precisamos nos perdoar. Aceite o perdão. Aceite o perdão não dado pelas pessoas, não dado pela comunidade, pelos membros da igreja, muitas vezes pelos nossos vizinhos e parentes. Aceite o perdão dado por Deus. E vai e não peque mais. Esta é a minha mensagem que eu tenho para você. Que Deus te proteja e te guarde, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.